Para todos que nos veem e ouvem, as saudações amigas do Mosaico. O Mosaico, como muitos dos que nos veem sabem, é um programa de televisão em português patrocinado pela Portuguese Society of Calgary. Está no ar todos os 15 dias aos domingos das 4h30 às 5h30 da tarde e é repetido às segundas das 7 às 8 da noite e às terças-feiras a partir das 11 da manhã. Após uns dias de temperaturas abaixo do normal, seguidos de um período com sabor estival que tem provocado enxaquecas a muita gente, cá estamos para mais uma edição do Mosaico, esta a 1ª de outubro de 1984. Nos 60 minutos que se seguem, teremos notícias de Portugal, do Canadá e da comunidade portuguesa de Calgary, teremos rubricas de música portuguesa, mais um segmento da história de Portugal e teremos uma conversa com os atuais dirigentes da Portuguese Society de Calgary, que com certeza nos irão trazer novidades sobre a situação da principal organização comunitária desta cidade. Começamos com as notícias do Canadá. As duas últimas semanas, embora de rotina para a maior parte dos canadianos, constituíram para grande parte dos portugueses e italianos que vivem neste país um período com uma azáfama de características diferentes das que se vivem ao longo de todo o ano. Foi nas últimas semanas que mais uma vez se compraram e esmagaram as uvas, se discutiram os processos de fabrico do vinho e se encheram os pipos ou os garrafões. Mais uma vez, o cheiro do mosto invadiu as caves, as garagens e as casas de muitos de nós. Mais uma vez, a tradição se impôs no choque com uma sociedade de costumes diferentes. Parece-nos, no entanto, que as quantidades fabricadas diminuíram relativamente aos anos anteriores, ao que talvez não seja estranha a difícil situação económica que presentemente se vive. Cá continuamos à espera de melhores ventos. Para a generalidade dos canadianos, a rotina foi o tema nas duas últimas semanas. A rainha visitou o Canadá, mas a sua visita foi ensombrada pela anterior visita do Papa e os meios de informação revelaram um certo cansaço na divulgação deste tipo de acontecimentos. O novo governo conservador lá continua a sua adaptação, mas as medidas concretas continuam na lista de espera. De algum relevo foi a visita de Brian Mulroney aos Estados Unidos e o seu encontro com o presidente Reagan. Como se previa, a eleição dos conservadores deverá levar a uma intensificação e melhoria das relações entre o Canadá e os Estados Unidos, que poderá trazer alguns resultados positivos para o Canadá. As relações de Trudeau com o seu vizinho do Sul nos últimos anos, embora não tensas, não eram as mais amigáveis. No capítulo da política externa, as divergências foram frequentes. O mesmo não irá com certeza verificar-se no futuro mais próximo. Ainda dentro das relações Canadá-Estados Unidos, salienta-se o lançamento da nave espacial Challenger na passada manhã de sexta-feira. A bordo, entre outros, Marc Arnault, de 35 anos, comandante naval e natural da cidade do Quebec, que passa a ser o primeiro canadiano no espaço. A sua função, operar um dos componentes da nave, um braço robô fabricado pelo Canadá para uso das naves espaciais americanas. No capítulo do desemprego, neste país, as notícias continuam a não ser as mais animadoras. De acordo com as últimas estatísticas publicadas, a taxa de desemprego aumentou para 11,8% no mês de setembro, com cerca de 1.400.000 desempregados. Em Calgary, a taxa de desemprego aumentou de 12,1% da população ativa em agosto para 13,1% no mês de setembro. Em contraste, nos Estados Unidos, o desemprego tem vindo a reduzir-se, constituindo o número de desempregados cerca de 7% da população trabalhadora. Como consolação, resta-nos em Calgary o facto do aumento da taxa de imposto de transações, ou Federal Sales Tax, não nos virá afetar, já que esse imposto não existe, por agora, na província de Alberta. O aumento de 1% no imposto de transações, recentemente adotado pelo novo governo, irá proporcionar receitas de cerca de $1 bilhão. Em Portugal, também as notícias de caráter económico continuam a ocupar as páginas dos jornais, relegando para segundo plano as notícias políticas. A Lisnave
continua a enfrentar graves problemas financeiros e continua à espera do acordo entre o Governo e os bancos relativo à concessão de crédito no valor de cerca de 5 milhões de contos. O Banco Tota e Açores, o principal credor da Lisnave, não finalizou o acordo com o Governo, apesar do esforço deste, motivado pelas possíveis repercussões internacionais da possível falência de uma empresa com a dimensão da Lisnave. Mais uma vez, os funcionários públicos não se encontram satisfeitos com o Governo. Um aumento de vencimentos da ordem dos 16%, proposto pelo Governo na passada semana, foi rejeitado de imediato pelos sindicatos da função pública. Os sindicatos tinham anteriormente efetuado propostas na ordem dos 30% de aumento. Mas nem só o Governo tem de enfrentar o descontentamento dos trabalhadores. A administração da fábrica de malhas Amial, do Porto, que desde março não paga salários aos trabalhadores, propôs oferecer-lhes diariamente uma sopa para o que deveriam levar tigela e colher, uma vez que a empresa não tem cantina. A Federação Sindical dos Têxteis considerou insultuosa esta sugestão e mais adaptada à época medieval do que propriamente ao século XX. Por seu lado, a administração da empresa defende que o fornecimento de um suplemento alimentar aos trabalhadores não devia ser tomado como insulto ou caridade, mas como uma ajuda para minorar as suas dificuldades. Para alguns, no entanto, os espinhos são rosas. 4 homens, uma mulher e uma criança chegaram na terça-feira passada a Lisboa a bordo de uma traineira vinda de Angola após uma viagem de 3 meses e meio. Os tripulantes da Atalaia, de 62 toneladas, pediram asilo político às autoridades portuguesas, mas mantinham-se a bordo, aguardando as formalidades legais. Durante a viagem, a Atalaia escalou os portos da Libéria, Gabão, Mauritânia e Canárias, tendo posteriormente fundeado ao largo de Sagres e de Sines. Entretanto, o dólar, quem o tem chama-lhe seu, continua no nosso país o seu movimento ascendente relativamente ao escudo. Em Portugal, na semana passada, o americano ultrapassava os 160 escudos, enquanto que o canadiano rondava os 122. Nem por isso determinados preços se encontram mais acessíveis aos norte-americanos. Nesta época do Thanksgiving, o bife de Peru vendia-se em Lisboa a cerca de 600 escudos por quilo, o que contrasta com os pouco mais de $2 pagos nesta terra. E do Canadá e Portugal é tudo por agora. Seguidamente vamos apresentar a canção vencedora do Festival Mundial da Canção Migrante, recentemente realizado em Trancoso, no Distrito da Guarda. A canção declarada vencedora tem por título Soldada 2. Foi aqui defendida por um duo que veio além Atlântico, exatamente os representantes da comunidade portuguesa do Canadá. Os aplausos, naturalmente, para a canção vencedora. Um dia parti sozinho. Sozinho lutei, sozinho sofri saudades. Até que jurei voltar ao lugar velhinho para dividir, para repartir saudades. Não pensem que sou raiz sem terra ou água, pois só assim irão sentir
O caso do dia de hoje, recentemente ocorrido na cidade de Lisboa, intitula-se Excesso de Zelo. Quando ultimavam as contas do dia ao fim da tarde de 19 de setembro, as 3 empregadas numa agência de viagens da Avenida João 21 foram interrompidas pela chegada de 3 indivíduos de aspecto nada semelhante ao dos clientes habituais. Um deles empunhava algo parecido com uma pistola. Outro, à falta de melhor, pegou num agrafador. O terceiro, em atitude ameaçadora, disse: "Isto é um assalto." As funcionárias ficaram a olhar para os assaltantes, que descreveriam mais tarde como simples rapazolas. Uma recuou mesmo contra a entreaberta porta do cofre, fechando-a discretamente. "Que azar o cofre estar fechado", comentaram eles, enquanto recolhiam cerca de 70 contos ainda dispersos. Ao verificar que a tentativa não fora em vão, acharam por bem manter o efeito da surpresa e saíram tão rapidamente como tinham entrado. As empregadas foram atrás deles, gritaram: "Agarra que é ladrão!" Mas sem qualquer êxito, apesar de a poucos metros, um polícia estar absorvido na tarefa ingrata de mandar rebocar um automóvel mal estacionado. Instado a intervir, o agente argumentou: "Não posso sair daqui. Posso é chamar os guardas do setor." As armas e os barões
bandeirões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Os feitos de Vasco da Gama e a obra de Camões, a época febril dos descobrimentos marítimos que engrandeceram Portugal, foram o tema do nosso episódio anterior. Vasco da Gama chegou à Índia e conseguiu estabelecer comércio com o rei de Calcuta. Álvares Cabral chega ao Brasil. Nicolau Coelho foi encarregado de se informar acerca da nova terra. Começaram então a chegar à praia alguns nativos com arcos e flechas. Nicolau Coelho, por gestos, disse-lhes que pusessem os arcos e eles obedeceram. Andavam nus, eram morenos, tinham cabelos lisos e compridos, rapados à frente até acima das orelhas. Alguns enfeitavam-se com uma espécie de cabeleira feita de penas de aves amarelas. Os marinheiros mostraram-lhes um papagaio e eles deram a entender por gestos que os havia naquela terra. Depois mostraram-lhes um carneiro e uma galinha e viram que eles não conheciam estas espécies. Ao chegar à Índia, Vasco da Gama conseguiu estabelecer comércio com o rei de Calcuta. Para assegurar o comércio com Calcuta e com outras terras, os reis de Portugal enviaram mais tarde grandes armadas e governadores com muito poder. Eram os vice-reis. O primeiro vice-rei foi Dom Francisco de Almeida. Este e outros homens de igual valor submeteram as mais importantes cidades portuárias, obtendo o comércio. Estabeleceram assim o Império Português do Oriente, onde se encontraram dois grandes mundos de cultura, o do Ocidente e o do Oriente. O mandarim chinês entregou a Portugal a cidade e o território de Macau como recompensa por ter sido ajudado a livrar-se dos ataques dos corsários. Os feitos e as riquezas do Oriente são temas para as obras de arte portuguesas. Fala-se das riquezas e luxo orientais nas peças de teatro de Gil Vicente. A Custódia de Belém é uma peça de ouro e pedras preciosas do Oriente que parece ter sido feita pelo mesmo Gil Vicente, ourives da corte. Luís de Camões, que esteve em África e na Índia, escreveu Os Lusíadas. Esta obra, em verso, conta a história de Portugal até Dom Sebastião, a quem Camões a dedicou. O Brasil estava dividido em capitanias que organizavam o comércio costeiro. Pensou-se na possibilidade de encontrar ouro no interior. Para tal, as pessoas organizavam-se em grupos, levando à frente a bandeira do protetor. Eram os bandeirantes. No litoral, os colonos plantam açúcar. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, compram negros de São Tomé e de Angola. Os missionários jesuítas impedem que os índios do Brasil sejam reduzidos à escravatura. Um rei, jovem e aventureiro, Dom Sebastião, resolve voltar a conquistar o norte de África e parte à frente do exército português. Lá fica para sempre. A Espanha tenta então realizar o seu sonho de fazer da península um único país. Assim Portugal perde a independência e é governado por castelhanos durante 60 anos. Mas um dia, 40 fidalgos portugueses reúnem-se à noitinha no jardim da casa de Dom Antão Vaz de Almeida, em Lisboa, dispostos a pôr em prática um plano que há muito preparavam. Os representantes do povo de Lisboa prometem-lhes o seu apoio. No dia 1º de dezembro de 1640, pela manhã, ouve-se o grito de aclamação. Real, 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 pelo muito alto, muito poderoso Senhor, Rei Dom João IV, Nosso Senhor.
E aqui terminamos o nosso episódio de História do Mosaico de hoje. A procissão que acabamos de ver é muito popular e é uma das mais importantes da Ilha do Pico. O padroeiro é São Mateus e esta festa é feita conjuntamente com a festa do Espírito Santo desde que se deu um vulcão na freguesia de São João. É pena o pouco tempo de que dispomos. Paciência. Queremos agradecer a presença do Sr. Mário Sousa no programa Mosaico. Bom, eu tenho a agradecer o ter vindo cá à televisão, gostei imenso de falar da minha ilha. E é tudo, muito obrigado. O teu programa daqui a pouco. Com certeza. Posso ir para o ano seja mais. Sim, espero que sim. Seguidamente, vamos apresentar um breve resumo de duas organizações comunitárias portuguesas em Calgary, nomeadamente a rádio e a escola. Futuramente, falaremos neste programa acerca da Igreja e da Portuguese Society of Calgary. A fim de iniciarmos a filmagem que vos irá dar umas breves imagens da presença atual portuguesa em Calgary, iremos focar em primeiro lugar o local onde aos sábados se efetua semanalmente o programa de rádio Voz de Portugal, o qual se realiza das 8 às 9 horas da noite e em casa de Sr. Manuel Ferreira. Antes de o fazermos, porém, na sequência do nosso programa, convidamos as organizações comunitárias, cada vez hoje à Portuguese Society, patrocinador do nosso programa. Conosco, Henrique Raposo, presidente, João Lima, vice-presidente, e Eduardo Barros, o tesoureiro do clube. Pois, Sr. Henrique, pois como presidente, é preciso que vamos começar fazendo perguntas sobre o nosso clube e depois de 9 meses ou 10 meses, digamos, que estou em atividade, o que é que tem para dizer à comunidade? Em minha ver, temos vários assuntos que eu gostava de falar, conforme o programa para a frente. Tem as coisas durante o ano não têm sido fáceis, têm sido feitas com gosto, para chegar ao ponto que chegamos, e temos um programa muito razoável para apresentar para acabar a época do ano daqui de ano. Este ano 2004. Ok, então, já agora, o que é que pensa fazer, qual é a direção, qual é os projetos que tem para terminar, digamos, até ao fim do ano? Que, em comissão de festas, para a semana no sábado, no dia 13, como sabem, há a festa de Fátima,
a sociedade encontra-se fechada ou cerrada para que o povo e a comunidade portuguesa se desloque à festa da igreja, que não é tradicional. Pois. No dia 20 de outubro temos um baile com jantar dedicado a tudo o desportista e especialmente ao Luís Canadian Sports Club Calgary. Dedicado ao futebol. Dedicado ao futebol, começou na época do futebol do ano. No dia 27 de outubro temos um casamento na nossa sociedade, onde a direção e os seus homens são os que estão a cozinhar, a preparação, em geral, estão a fazer um casamento. O próprio clube é que faz tudo. Faz tudo. Aluga a casa, a cozinha. Fazemos tudo em geral, depois chega ao fim. Depois mais tarde vamos a falar nisso, porque essa coisa dos casamentos durante o verão em que o clube faz muito certo será uma coisa excelente financeira para o clube. E a seguir o que é que temos? No dia 13 de novembro temos a festa do Halloween, o baile do Halloween. No próximo sábado, depois do Halloween, que acaba na quarta-feira, o Halloween é na quarta, teremos então esse baile no sábado, no dia 13 de novembro. Com certeza haverá qualquer concurso de vestimentos, de mascarados. O mais fantasiado terá um prémio. Exatamente. Está bom. No dia 10 de novembro temos o baile e provas de vinho de São Martinho. No dia 10, há mais ou menos 3 horas, pensamos em principiar as provas de vinhos, o comércio tradicional, castanhas e demais, que era para se ver nessas alturas. E então à noite fizemos um baile e dedicámos a quem teve a melhor provas de vinhos, nas alturas do intervalo. Quer dizer, é a altura dos bons provadores começarem a preparar. Exatamente. Vamos prepará-los e vamos Isso no dia São Martinho. A seguir ao São Martinho. No dia 24 de novembro, temos proposto, em vista de duas coisas, fazer a mini ou uma noite de fome. Estamos a trabalhar para ver qual é que vai calhar no dia, portanto, entre o dia 24 e o dia 8 de dezembro, essas duas festas serão feitas, ou uma num dia ou outra no outro. Nós pensamos assim, Uma ou outra. Uma ou outra. Portanto, Já há raparigas para concorrer? acho que temos já umas 5 ou 6 crianças que já estão interessadas. A gente, nesse programa, gostava de um apelo a todas as famílias e crianças que têm livros, especialmente no meninos, a gente gostava de fazer, continuar a tradição que eles estavam a passar. Então, um sucesso, e foi uma das festas que, pessoalmente, que mais gostei de passar no passado. E a gente gostava de continuar com essa tradição, mas sozinho não temos que fazer, temos que ter o apoio dos pais das crianças e das crianças pessoalmente. Isso não se faz sem despesa, mas com gosto, acho que a gente, tanto para as crianças como pais, passaram uma noite legal no passado e devemos fazer algo Ok, eu igual para isso. A seguir depois, o que é que te no dia no primeiro sábado de dezembro, que é no dia 1 de dezembro, a gente estamos planeados para fazer eleições para os novos corpos gerentes para a época de 85. A gente preparámos para esse dia porque, se por acaso a direção sendo eleita, tem um mês para se prepararem, preparar um programa de festa, um programa em geral para se habituar no sistema como se trabalha na sociedade, para no princípio de janeiro começarem e não como tem sido tradicional antes para fevereiro. Não estragar o mês completo? Janeiro. No dia 8 de dezembro está proposta ou a mini ou a festa de fagos, tem entrevista com a IAC, vai ser, não se sabe ainda. No dia 15 de dezembro foi dedicado a entregar essa festa ou uma festa à escola, para o apoio das despesas da escola. Da escola, que fizeram ano passado e este ano que nós já fizemos. Com certeza que este ano a escola tem mais necessidade de compensar, tem menos alunos, tem mais despesas, porque os alunos também, as despesas são iguais. Portanto, a gente tem de contribuir em maneira especial em ajudar para que a escola portuguesa não pare, continue sempre. Então, no dia 15, foi dedicado para fazer uma festa dedicada à escola portuguesa. Ok. No dia 22, na semana seguinte, temos a festa do Santa Claus, Christmas Party. Pois. Onde, como é tradicional, as ofertas às crianças dos sócios
Nessa altura, talvez, uma altura para a gente dedicar também ao agradecer os nossos faculdades, as crianças dos cursos têm feito durante o ano. Sim, sim. E talvez, a gente estamos a pensar, mas está decidido, uma altura para a gente fazer um jantar de agradecimento aos sócios por isso ter contribuído mais durante o ano. Estamos a comer um ano. Isso é bem. Presidente, está a falar em almoços, eu vou deixar descansar um bocadinho. Já falo em almoço, vou virar aqui para o João. O João, a secção dele, tem sido os almoços, tem lá comido e muitíssimo bem, e barato, digamos. Pois é a altura de nos dizeres o que é que pensas durante estes 3 meses que faltam, as facilidades que o clube pode oferecer, como é que estamos aos almoços, temos cozinheiro, temos cozinheiro, como é que está a coisa? Cozinheiro temos a senhora Luísa Mata, que está a trabalhar agora lá todos os dias, Mas bate a comida, não é? faz almoço, e se algumas pessoas estiverem interessadas em jantar lá, desde que telefonam a ela a reservar uma certa quantidade de pessoas, ela podia fazer, mas Normalmente funciona sempre ao meio-dia. ao meio-dia. Está sempre aberto. Realmente ela só está lá praticamente para os almoços, mas se alguma pessoa quiser o jantar, ela também faz o jantar. Claro, uma família que ainda vai jantar. Exatamente, é. Há outro assunto que eu gostava de frisar, que era, nós no clube temos presentemente 2 facilitações para fazer casamentos, bate-chato, até um certo limite de 100 pessoas. Nós temos pessoal com bastante capacidade para fazer o serviço lá. E de uma maneira geral, se nós formos a comparar os preços em que os hotéis levam para fazer esses casamentos ou bate-chatos, conforme aquilo que queiram fazer, nós no clube podemos fazer pelo menos, quer dizer, metade do preço de qualquer parte para fazer. Eu acho que sim. Temos condições, temos uma boa cozinha, temos uma boa cozinheira, temos um pessoal de mesa. É pena que os portugueses, a maioria, não sabem que nós temos essas facilidades de fazer assim, esses jantares. E um jantar tipicamente português, quando foi um casamento, não é um jantar, é mais a canadiano. As nossas comidas são sempre melhores que aquelas que fazem nos hotéis. Tu, há pouco em conversa que tivemos, havia um projeto qualquer de um jantar ou de um almoço a favor. Eu lembrei-me a fazer, desde que nós estamos a trabalhar com os portugueses para construir uma igreja portuguesa, eu lembrei-me de nós no clube, eu já falei com o Sr. Raposo, o presidente do clube, que a gente podíamos ceder a nossa sala e mesmo o pessoal e fazer um almoço em conjunto com a comunidade portuguesa toda. Com todas as organizações Com todas as organizações filarmónica, portar, escola. porque é uma boa casa para a igreja e o dinheiro que revestisse aí seria tudo. Se entrega à igreja. Seria entregue à direção da igreja. Ótima ideia. O que é que diz o tesoureiro, o Eduardo Barros, sobre o assunto? É boa ideia, mas concordo com tudo isto. Agora temos uma apresentação de contas sexta-feira, que é no dia 12 de outubro, Sim, senhor. pelas 7 horas. E temos muito dinheiro, não? Isto então, temos todos os sócios vão saber quando chegar lá Qual é sexta-feira. que é? Quando lá chegar, têm direito a saber tudo. E financeira está mais ou menos, as coisas estão a andar bem. Agora temos uma coisa já está resolvida, que é o casino. Está tudo planeado já para 1985. Só falta só as datas que será por parte da nova direção da 85, que já tem que Será fazer que as decidir datas. depois, não é? Tem que decidir as datas. Exato. Mas já está tudo assegurado. Está tudo segurado, já está tudo resolvido para abril. Isso vai trazer uns para fundos para o junho. clube, não é? Yeah. Isto vai ser uma muito boa ideia pela primeira vez. Portanto, isto ficará a cargo da nova direção da 85. Sobre os tiquetes, o sorteio dos 2 tiquetes para o AI, como é que está isso? Está tudo a andar? Isto está em andamento, mas nós ainda continuamos a vender os tiquetes porque estamos a fazer o possível para vender, temos que vender pelo menos Já um dinheiro bilhete. Para um bilhete. Yeah, pelo menos E para um. depois então temos o sorteio para os 2. Para os 2.
Mas vamos continuar a... Continuamos e estamos sempre a continuar. As pessoas devem guardar o seu etiquete, não é verdade? Devem guardar os Para seus quando chegar à etiquetes altura porque de nós, sorteio terem. nós ainda estamos a vender. Porque Portanto, ao canhoto tem que ter o nome de cada um, etc. Não é? nós temos isto de Tá. segurança. Sr. Henrique, portanto agora já descansou um pouco. Vamos lá falar um pouco mais sobre o clube, sobre essas festas, como disse há pouco, pois falou num apelo e eu quero secundar o Presidente de que talvez fosse bom os pais que têm crianças de agora telefonarem para o clube durante esta semana próxima, indicar o nome das filhas para que a tal festa da Minimis a realizar a data que já foi anunciada, ao fim de novembro ou no princípio de dezembro, seja o sucesso do ano passado. Na verdade é esse o vosso desejo, o vosso gosto, e eu faço um apelo aqui, através do nosso programa, e inscrevam os vossos filhos, não é que não sejam sócios, aproveitem a altura para ir ao clube, porque há muita gente que ainda não foi ao clube, e o clube, se a igreja é necessária e todos estão a trabalhar, e eu acho que depois da Constituição estavam todos a trabalhar para a igreja, uma coisa também é certa, não me esqueçam que um clube também é muito necessário. É uma questão de cultura, é uma questão de artes, é uma questão de convívio, que a gente nem sempre pode ter na igreja. A igreja tem uma missão fundamental, mas também o clube tem uma parte importante na vida da sociedade. Não é assim que... Eu acho que não há dúvida. A comunidade, a gente chama o clube, a nossa casa lá, é a casa dos portugueses da comunidade. É um centro onde todos podem, com problemas ou sem problemas, ou para se divertir, ou passar umas horas, estamos lá. Yes. Se não tiver, a gente vai achar uma falta muito grande na comunidade. Portanto, dali a sociedade está feita já para o bem de tudo o pessoal português em geral. Tanto faz justiça, como tem divertimento, passar umas horas, não se vai, não precisa. Além disso, o clube tem, não é só as reuniões que se fazem dançantes, tem também um grupo de folclore que está em movimento, que está atuando, que está ensaiando, tem as suas equipes de futebol. É verdade, o Henrique este ano, além de ter dois filhos na secção desportiva, que tem bastante habilidade, mas vocês este ano deram um carinho muito especial aos jovens da comunidade portuguesa. Como é que vão as coisas dos jovens? Os jovens desportistas, este ano por atenção, como muitos portugueses já sabem, fizeram um programa fantástico lá em cima, pela primeira vez, onde nem mesmo nós esperávamos que o fizerem. Muito bom gosto. Eu tenho que agradecer especialmente o Sr. Manuel Antônio Raposo, o esforço que fez, tanto faz pessoalmente e financeiramente, para levar as crianças todas a Edmonton. Fizeram um grande sucesso. Temos umas fotografias que tiramos deles, que estão muito pesadas nelas, pequeninos, gordinhos, mas estão muito simpáticos, mostrando o nosso perfil de futebol do que é ser. Uma vez que eu estava também de dizer, a respeito da sexta-feira que vem, na cidade, temos a nossa Assembleia Geral, que todos os sócios já têm recebido uma carta a saber. Nessa Assembleia Geral, a gente temos como hora de trabalho a apresentação de contas sobre a situação financeira da sociedade, não para ter ninguém, mas que está razoável. Temos a aprovação dos institutos para proposta de Assembleia Geral, que foi adiado para esta Assembleia Geral, ser proposto e aprovado. E também temos, em geral, discussão em geral, que o Estado não sofre assuntos de interesse, sem dúvida nenhuma. O seguinte, dia 12 de outubro, é importante que os sócios compareçam no clube para saberem como vai a nossa vida, a vida comunitária. Entretanto, há pouco conversámos e houve um apelo que o Henrique falou, e eu acho que seria bastante frisar. O clube, não há dúvida nenhuma, está com a igreja. Vocês falaram num projeto reunir todas as organizações comunitárias num almoço para fazerem uma campanha de fundos repartindo para a igreja, não é verdade? Foi exposto, mais ou menos na etapa de 3 ou 4 meses depois de a direção está formada. Já foi falado com vários membros das direções das organizações sociais,
a ideia foi feita, mas ainda não chegaram a um ponto de se sentarem a finalizar. Mas o João mencionou o almoço, uma boa ideia, onde talvez, talvez o dinheiro não é tão importante, mas se a gente juntar o convívio de todas as organizações que até hoje têm sido muito E atividades, cada um conhece as dificuldades de cada um deles. exatamente, e trabalhar com o fundo de uma casa portuguesa aqui da nossa. Pois, sem dúvida. Eu acho que o nosso povo português tem os parabéns de termos uma igreja nossa. A igreja é muito importante, é uma casa que é a nossa fonte de vida Olha, portuguesa. Acho que a gente devia largar de uns, não deu porque não ajuda, porque é isso ou aquilo, oferecer o que possam, financeiramente, para que a gente realize o pagamento das dívidas que temos na igreja e, naturalmente, para o futuro dos filhos. não há dúvida nenhuma que a igreja faz falta, bastante falta mesmo, não é? E eu acho que a coisa está a correr bem, daqui a pouco irei falar especificadamente sobre a igreja, mas eu acho que vocês estão no bom caminho no aspecto de relacionamento com as outras entidades comunitárias e por conseguinte continuem também. Dentro do clube, repito mais uma vez, nós temos o folclore, temos o futebol, este ano os séniores, pela primeira vez na primeira, não ficaram muito mal, ao fim e ao cabo um terceiro lugar foi uma bonita posição, não é? Precisamos ser reforçados, ter mais portugueses na equipe, ou então procurar entre ingleses aqueles que realmente nos sirvam e que deem o corpo ao manifesto que nos costuma dizer, mas acho que estamos no bom caminho. Acho que a gente todos trabalhamos em conjunto, todas as organizações trabalham em conjunto, aparece mais jogadores, aparece mais crianças de folclore, em geral, já tem que trabalhamos em conjunto, vamos com respeito. João, Quanto ao futebol, na minha maneira de ver, a nossa equipa faz a Premier League, em que eles estão a atuar. É uma liga um bocado elevada. O futebol tem uma certa categoria, um bocado diferente de uma segunda divisão, ou mesmo uma primeira divisão. O terceiro lugar é aquilo que a gente chegamos, ganhamos a taça, que é aqui da Alberta, de Calgary, digamos, de Calgary. de Calgary. Fomos às finais de Edmonton. Não tivemos sorte, Não tivemos. estragamos a vida. Houve má tempo e a equipa de Edmonton, havia muitos jogadores lá Olha, profissionais. profissionais. Nós não tínhamos praticamente chance. Nós temos o jogador da cerveja e da samba, não é? Exatamente. Mas eu tenho a impressão que a gente, como equipa de futebol, fomos muito bem representados este ano. E espero que para o ano a nova direção continua a suportar o desporto. O desporto é muito bom para o nosso clube. Eu acho que se Eduardo, depois o nosso tesoureiro, ele está com um bom sorriso, quer dizer que as finanças estão assim tão mais que me parecem, e só para as universidades, esperemos que na sexta-feira tudo decorra muitíssimo bem, pois esperei que, se quiser, será a altura de nos despedirmos, de fazer talvez um apelo novamente, haja união, haja paz e harmonia entre todos, na comunidade portuguesa. Quero usar por última vez. Eu gostava de dar saber através de todos os sócios, e não só todos os portugueses, que a cidade está aberta para almoços, jantares, tudo tratado de ambientar. Aproveitem a boa comida portuguesa que está sendo feita pela nossa cozinheira. E até para casamentos e batizados, tudo o que for preciso, pode-se fazer no clube. O próprio canadiano para o nosso clube, Olha, agora uma das coisas que está lá é que a comida é fantástica. Mais uma vez, antes de acabar, gostava de falar, mencionar que no dia 31 de dezembro temos a nossa passagem do ano na nossa cidade. vai ser uma festa em grande. O ano passado foi uma festa famosa, Yeah. formidável, uma das melhores festas que tivesse assistido em Calgary, em portugueses. A gente pensa e estamos trabalhando por fim, fazer igual, Uma coisa ou melhor, idêntica, não é? deve ser. Uma entrada só, um pagamento e ter tudo à disposição. Será essa a ideia? A ideia estamos fazendo isso. A vantagem que o que a gente quer dar a saber é que isto é uma festa especial, não vai haver lugar para pessoal tudo que queira vir. A gente pensa em fazer um limite de números, um número de pessoas só, para aqueles que pagarem o dia que não vai pagar,
estarem à vontade. Para estarem à vontade. Portanto, quem é pessoal que esteve ao ano passado, com certeza sabe o valor que a festa tem. E quem está interessado no curso, faça para usar o site, entrar em contato connosco. O preço, a gente estamos estudando, o preço ainda consegue como é que vamos fazer, por causa da situação financeira que há existente. Mas, se está interessado, começa já a entrar em contato connosco para a gente poder tirar uma lista como é que seja. Depois, terminando com a festa do fim do ano, quer dizer, vamos dar um pontapé de saída da 84 em beleza, como foi o ano passado. Agradecer ao Henrique, ao Eduardo e ao João o terem vindo aqui. Afinal, um programa que é da comunidade, que além do mais pertence ao clube, ou pelo menos é patrocinado, pois estamos todos com gosto a trabalhar para a comunidade. Muito obrigado e que estes últimos filmes que vos faltam, ou que vos deem coragem para continuar no próximo ano, ou então que procurem elementos para substituir com valor. Muito obrigado. 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 Vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar por você, de pedir que me abrace e me leve de volta para casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo, aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder tudo isso, eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve para casa, Lady Laura, me conta uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve para casa, Lady Laura, me abraça forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Tantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande tem. E apagando os cabelos você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança podia chorar no seu braço e ouvir tanta coisa bonita da minha aflição. Momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me levo para casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me levo para casa, Lady Laura, me abraça forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Vontade de ser novamente um menino, muito embora você sempre ache que ainda o sou. Cada vez que te abraço e te beijo, sem nada dizer, você diz que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me levo para casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me levo para casa, Lady Laura, me abraça forte, Lady Laura.
faixa desta semana que temos estado a apresentar é Chico Jorge, um artista da rádio, televisão e cinema muito conhecido. Notícias da comunidade. A título de comentário, um exemplo a seguir. Em Ludelau, numa comunidade de cerca de 10 mil portugueses, existe um clube que possui um edifício sede com uma sala com capacidade para 1000 pessoas. Tem um campo para jogos de futebol e neste complexo comunitário tem ainda a igreja e parque de festas. Manuel Lima é da Graciosa e é o presidente deste clube. O valor deste complexo está orçado em cerca de 4 milhões de dólares. Pensem neste belo exemplo dado por imigrantes como nós. Ontem, a Filarmónica Portuguesa de Calgary esteve em festa. Foi o seu primeiro aniversário numa festa muito concorrida e animada. O programa Mosaico deseja longa vida à nossa Filarmónica. Festa de Nossa Senhora de Fátima, sábado dia 3 em Calgary e na nossa igreja. Com missa às 6h30 da tarde, seguida de procissão de velas e depois festa no Salão da Marlboro Centro, em Norte East, em frente à Marlboro Plaza, que fica na Marlboro com a Maribal. Não faltem à festa religiosa e ao baile. Levem a vossa valiosa contribuição para a igreja. Na passada quinta-feira em Toronto foi operado a Anabela Rodrigues. A Anabela faz parte do nosso grupo de folclore infantil, teve uma melindrosa operação que durou 10 horas. A direção do clube está preparando uma carinhosa recepção à nossa pequena Anabela. É muito natural que a Anabela venha diferente, mas todos os seus amiguinhos a devem visitar e acarinhar. Dentro de 15 dias, a Anabela estará de volta à sua casa em Calgary. Está de parabéns o casal Silva, João e Maria de Lourdes, que festejaram as suas bodas de prata na semana passada. Ao simpático casal apresenta o programa Mosaico as maiores felicidades. Igreja Nossa Senhora de Fátima. Boas notícias, mesmo em época de crise. A Comissão Agregadora de Fundos, composta por Francisco Silva, Fernando Barata, Mariano Viveiros, João Monteiro, José Piques, Manuel Viveiros, Manuel Medeiros, Gabriel Sá, José Cruz, Eleutério Silva, Marçal Silva, José Pimentel, Manuel Baladão e Manuel Batista, agradece a todos quantos os têm apoiado e, embora não tenham contatado ainda com muitas pessoas, informam que já receberam cerca de 27 mil dólares. Algumas pessoas que foram visitadas não estavam em casa, mas a Comissão agradece o favor de entregarem a sua contribuição voluntária ou na igreja em dia de missa, ou pode chamar por qualquer elemento da Comissão. Foram já pagos os 12.500 dólares que tinham de ser pagos até 1 de outubro para pagamento da casa. Já há dinheiro para o roof e já podem ir à missa à vontade, pois já lá há cadeiras para todos. Continuem a colaborar com a Comissão, pois que é preciso fazer os pagamentos mensais todos os meses e ainda há muito a fazer para que nos orgulhemos da nossa igreja. Apresentamos algumas fotografias da atual igreja e esperamos em breve apresentar uma maquete apresentando como vai ficar a igreja depois de concluída. Desporto. Futebol, primeira divisão. Portimonense em Maré Alta e o Salgueiral a fazer soar. O Rio Ave já joga no seu campo relevado e obteve o primeiro empate em frente do Setúbal. Resultados da quinta jornada em 29 e 30 de setembro. Boa Vista 0, Benfica 0. Braga 2, Académica 0. Porto 2, Guimarães 1. Sporting 3, Varzim 0. Bolonense 4, Salgueiros 3. Portimonense 4, Penafiel 0. Rio Ave 0, Setúbal 0. Vizela 0, Farense 0. Classificação. Primeiro Sporting, São Miguel. Segundo Boa Vista, Portimonense e Porto com 8 pontos. Quinto Braga, Benfica e Braga e Benfica com 7 pontos. Bolonense com 6, Farense com 6, Varzim com 4, Setúbal com 4, Vizela e Guimarães com 3, Académico e Penafiel com 2, Salgueiros e Rio Ave com 1. De assinalar que o Salgueiros já fez 20 golos no campeonato e é a equipe com mais golos marcados, o que é surpreendente. Dijon do Bolonense, espetacular. Vai à frente dos marcadores com 8 golos. Tunhanha do Salgueiros com 7. Cadorim do Portimonense com 6. Eldon e Manuel Fernandes do Sporting com 5. Maniche Gomes do Porto com 4. Segunda Divisão Nacional, resultados, Zona Norte. Aves 2, Paços de Ferreira 1, Chaves 6, Valonguense 0, Feirense 4, Paço 0, Salgueiras 0, Lourosa 0, Gil Vicente 1, Famalicão 0, Leixões 3, São Joanense 0, Marco 1, Espinho 2,
licença 1, lista 1. A classificação. Espinha com 6 pontos, Chaves com 5, Aves com 5, Gil Vicente, Leixões e Salgueiras com 4, Feirense, Ticense, Famalicão, Lixa e Lourosa com 3, Passos Ferreira e Valonguense com 2, Faf 1, Marco e São Joanense com 0. Zona Centro, Alcobaça 3, Peniche 2, Beira-Mar 0, Elvas 2, Benfica de Castelo Branco 1, Águeda 1, Caldas 0, Covilhã 0, Estela de Porto Alegre 0, Estarreja 0, Mangualde 2, Torriense 1, União de Coimbra 2, Maranhense 0, União de Leiria 1, Guarda 0. Classificação, Elvas com 6, Alcobaça e Leiria com 5, União de Coimbra e Covilhã com 4, Caldas, Estarreja e Mangualde com 3, Beira-Mar, Peniche, Águeda, Castelo Branco, Retuviense, Estrela de Porto Alegre e Maranhense com 2 e Guarda com 1. Na Zona Sul, Amora 2, União da Madeira 0, Campinense 0, Estoril 0, Estrela da Amadora 2, Sesimbra 0, Marítimo 1, Torralta 0, Montijo 1, Copa Piedade 1, Nacional 2, Barreirense 0, Odivelas 4, Lusitano de Évora 3, Olhanense 1, Atlético 0. Marítimo vai com 6 pontos à frente desta classificação, seguido do Estoril e Olhanense com 5, Odivelas e Atlético com 4, Amora, Nacional e Estrela da Amadora com 3, Lusitano de Évora, Montijo, Campinense, Copa da Piedade, Barreirense, Sesimbra e Torralta com 2 e União da Madeira com 1. Terceira Divisão Nacional, equipes açorianas, Santa Clara 1, Águia Sport 1, Sacavanense 1, Lusitânia 1. O Almada comanda esta série com 6 pontos, seguido do Vila Franquense também com 6, Oriental, Campo Maiorense, Lusitânia e Marinhães com 4, Sacavanense com 3, Charnega com 3, Santa Clara 3, Lusitano de Olivais 3, Samora 2, Via Longa 2, Cacém 2, Águia 2, Tires e Moscavide 0 pontos. Futebol local, o Luz Canadian ficou em terceiro lugar no campeonato, tendo perdido o último jogo com o Dinossauros, ou seja, a equipa da Universidade de Calgary, que ganhou a taça e o campeonato. Quarta-feira europeia, a grande desilusão, o Futebol Clube do Porto. Ganhando nas ondas 4-3, foi eliminado por seu modesto opositor que milita na quarta divisão do seu país e que venceu no seu campo por 1-0. Não queria estar quarta-feira no Porto. O Braga foi eliminado, como era de esperar, por Tottenham por 6-0. Apurados estão o Benfica e o Sporting, que venceram os seus adversários por score igual de 2-0. Carlos Lopes esteve em Toronto em 22 de setembro e em 23 de setembro esteve a dar o sinal de partida na Maratona de Montreal. A 21 de outubro, não esqueçam de ver e admirar Carlos Lopes através da televisão na Maratona de Chicago. Também segue Rosa Mota, novo triunfo nos Estados Unidos. A Rosa Mota, medalha de bronze na Maratona Feminina de Los Angeles, venceu uma prova de 10 km disputada no local dos Jogos Olímpicos. A atlética portuguesa, que tem estado a estagiar nos Estados Unidos, fez o tempo de 32 minutos e 44 segundos à frente da norte-americana Sherry Simon. Rosa Mota fez melhor tempo do que o conseguido na edição do ano passado nos 10 km do Coliseu, que não venceu e percorreu em 32 e 47.